Olá galera, boa tarde. Eu me chamo Diego, eu estou sendo monitor de vocês do projeto Física em Rede. Em decorrência de vocês não estarem disponíveis neste horário, como também em decorrência de alguns fatores externos, como falta de energia, falta de internet, eu resolvi fazer a aula gravada e postarei para vocês poderem assistir posteriormente. Eu tinha passado para vocês o conteúdo sobre termologia, onde eu expliquei de uma forma bem por cima os principais assuntos dentro da termologia e passei também quatro questões para vocês que elas têm de origem do Enem e de algumas versões já passadas, referente ao conteúdo de termologia. Aí nós tínhamos combinado de a gente fazer essa correção. Aí, em decorrência disso, eu irei fazer agora por vídeo e mandarei para vocês via link no YouTube, ok? Então vamos lá. A nossa primeira questão, ela é a questão 46. Deixa eu utilizar aqui minha caneta. 46. Caderno amarelo da prova de Ciência da Natureza e suas tecnologias do ano de 2010. Nessa primeira questão, eles vêm falar um pouco sobre as nomenclaturas de calor e temperatura, onde ele faz uma pequena ressalto sobre esses dois conceitos utilizados no cotidiano. Como você já deve ter lido, você já deve estar por dentro de como é a questão. Então eu não irei ler toda para não ficar, não estender muito o nosso vídeo, ok? Então vamos lá. Após a leitura, vocês viram que ele pergunta: do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Então, pronto. Como vocês viram, calor ele está relacionado como a própria questão fala sobre algo quente, e temperatura é a que mede a quantidade de calor de um corpo. Aí aqui ele deu 5 exemplos de situações que elas se mostram limitadas aos conceitos sobre calor e temperatura. Ok? Então vocês vão marcar a alternativa em que o conceito de temperatura e calor dado pelo enunciado ele não consegue responder à alternativa. Ok? Então vamos lá. A letra A. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo. Letra B. Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura. Letra E. Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água em seu interior com menor temperatura do que a dele. Reforçando, a questão quer que vocês marquem a alternativa em que o conceito dado no enunciado ele não consegue responder à situação que a alternativa nos mostrou. Logo, a alternativa correta a se marcar é a letra A. Por quê? A letra A mostra que a temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo. Este enunciado, este não conseguiria responder ele, tendo em mente somente o conceito de que calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Essa situação dada na letra A, ela está muito mais além do que estes dois conceitos. Então, o conceito de calor e o conceito de temperatura não consegue responder a letra A, porque a temperatura pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo. Por exemplo, uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. Isso está bastante relacionado com o conceito de temperatura. Ela está usando a mão, o tato dela, para verificar a quantidade, para verificar a temperatura da água, ou seja, identificar o grau de agitação das partículas, das moléculas da água. O conceito de temperatura consegue responder
a letra B. Vocês conseguem compreender isso? E da mesma forma a letra C, a letra D, a letra E. Ok? Vamos adiante. Aqui é a letra A. Pronto. Nossa segunda questão é a questão 60 do caderno amarelo da prova de Ciência da Natureza e Suas Tecnologias do ano de 2013. Aqui no enunciado ele fala um pouco sobre o uso de uma garrafa PET, onde uma foi pintada de branco e a outra de preto, e no meio entre elas, numa mesma distância, foi colocada uma lâmpada. A pergunta é: a taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação à da branca durante todo o experimento foi. Então, eu não sei se alguma das vezes vocês já estudaram, mas que corpos pretos eles absorvem mais calor do que corpos brancos, pois os brancos eles refletem calor. Com isso nós iremos responder o que? Letra A. A taxa de variação de temperatura da garrafa preta em comparação à da branca durante todo o experimento foi igual no aquecimento e igual no resfriamento. Vocês acham que a garrafa preta e a branca elas irão ser iguais tanto no aquecimento como no resfriamento? Como já falado, não, né? Letra B. Maior no aquecimento, correto, e igual no resfriamento, incorreto. Ela vai ser sim maior no aquecimento. O preto ele consegue absorver mais do que o branco, porém no resfriamento não serão iguais. Letra C. Menor no aquecimento, já descarta. Letra D. Maior no aquecimento, ok. E menor no resfriamento, também não será menor no resfriamento, pois ela terá maior calor, logo ela também irá ceder ainda mais quantidade de calor. E nós temos a letra E, onde ele fala que ela será maior no aquecimento, correto? Ela vai conseguir absorver muito mais calor do que a garrafa branca e também, em consequência, ela também irá ter um maior resfriamento. Ela irá conseguir resfriar de forma mais rápida também, por conta de ela estar com maior quantidade de calor armazenado na garrafa. Então, gente, é isso. Letra E. Eu espero que tenha ficado entendido. Então, pronto. Nossa terceira questão. Ela é do ano de 2010, Enem. Ela foi a prova... Não tem dizendo. Onde ela fala aqui sobre que no experimento um professor deixa duas bandejas, uma de plástico e uma de alumínio, em no mesmo laboratório. Aí ele fez um experimento que após algumas horas ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato, usando a mão, né? Um dos sentidos do corpo humano. Um dos seus alunos já afirmou que a bandeja de alumínio ela encontra-se uma temperatura mais baixa. Aí, intrigado com isso, o professor ele propôs uma segunda atividade, onde ele coloca um cubo de gelo em cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente. Ou seja, se elas estão em equilíbrio térmico com o ambiente, as bandejas estão com a mesma temperatura que o ambiente, ambas as bandejas. E o questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. Ou seja, resumindo, ele pegou duas bandejas que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, uma sendo de plástico e uma de alumínio, e botou em cada um cubo de gelo e questionou qual das duas bandejas o derretimento do gelo será mais rápido. Vamos às alternativas. Letra A. A taxa de derretimento do gelo será maior. Letra A. Mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem maior condutividade térmica que a do plástico. Letra B. Mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem inicialmente uma temperatura mais alta que a de alumínio. Como vocês viram no enunciado, ele falou que ambas estão na temperatura ambiente, então ambas estão com a mesma temperatura. Então a letra B descarta. Letra C. Mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem maior capacidade térmica que a de alumínio. Também descarta essa, pois é o alumínio que tem maior capacidade térmica que o plástico. Letra D. Mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ele tem maior calor específico, pois ele tem um calor específico menor que a de plástico.
Essa alternativa também está incorreta, pois é ao contrário. É o alumínio, ele tem um calor específico maior que a do plástico. Também está trocado. E letra E, com a mesma rapidez nas duas bandejas, pois apresentarão a mesma variação de temperatura. Também não, gente. A diferença entre uma bandeja e outra está na sua condutividade térmica. Materiais como alumínio, eles vão conseguir esquentar, como também vão conseguir esfriar, congelar também muito mais rápido, por conta da sua por conta do seu material, de como ele é feito, por ele ter as moléculas, as suas partículas mais unificadas do que o plástico. Logo ele será um condutor melhor de calor, de temperatura, entre outros. Então a nossa alternativa correta é a nossa letra A, ok? Então vamos lá. Essa aqui é a nossa última questão, ela é do ano 2019, é a prova a banca é do INEP e o órgão é pronto. Essa questão eu botei ela de propósito por ela ser um pouco complicada, né? Nem tudo são flores, também existem questões difíceis. Não é tão difícil quando vocês verem a resposta, mas que exige um conhecimento mais aprofundado do conteúdo. E ela é uma questãozinha de cálculo, onde vocês vão precisar também das nossas equações vistas na aula. Para ela eu fiz aqui um... Pronto, aqui ó, gente. Ele fala, ó, em um experimento, em uma aula experimental de calorimetria, um professor ele queimou 2,0 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água. Quando vocês forem fazer as suas questões, eu aconselho que vocês vão anotando os valores no lado. Por exemplo, ele queimou... Só um momento... Preto. Ele queimou... Não é aqui. Esse. Problemas técnicos. Aqui. Ele queimou 2,5 gramas. Isso aqui é a... Vou botar castanha. Vou botar CC, castanha do caju. Para crescer 350 de água. 350 gramas. Isso aqui é água. Pronto. Aqui são as duas massas que nós temos. Cada um está em grama. Pronto, de água. Em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela no sinal a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total de combustível, ele concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. Então 50% de energia ele só aproveitou. Aproveitado. Vou botar só assim. Pronto. Esse aqui vamos a seguir. O calor específico da água é de 1 calorimetria, é de 1 cal por grama elevado a menos 1 vezes Celsius a menos 1. Isso que é a unidade de calor específico. Então não precisa muito se adentrar isso não. Então aqui vou botar aqui calor específico é igual a 1. Vou botar só 1 mesmo. A unidade é muito grande. E a sua temperatura inicial era de 20 graus. Então, temperatura inicial vai ser igual a 20 graus Celsius. Então, pronto, gente. Aqui nós temos todas as informações dadas na nossa questão. Além do mais, ainda tem as informações da nossa tabela, que estão aqui do ladinho. Ok. Para início, a gente precisa saber o que a questão está pedindo. E isso a gente encontra
no enunciado. Aqui vocês veem que, ó, ele fala qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida no final do experimento. Então, aí quer saber o que? Temperatura final. Deixa eu ver aqui. Ele quer saber a temperatura final do experimento. E como nós chegamos nela. Diante disso, qual a equação vocês acham que nós iremos utilizar? Vai ser a quantidade de calor, né? Que é aqui, que vai ser igual a M vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, conhecido como macete. Pronto. Ele quer saber temperatura final. Essa temperatura final vai estar onde? Vai estar aqui dentro, ó. Vamos desenvolver isso. Que vai ser igual a massa vezes C vezes ΔT é quem? Vou botar entre parênteses. Temperatura final menos temperatura inicial. Pronto. Ele quer saber a temperatura final. Vamos primeiro agora encontrar a nossa temperatura, nossa quantidade de calor. Como nós faremos isso? Vamos analisar os nossos dados, gente. Nós vemos aqui na tabela que a tabela está em que? Ela está em quantidade por porções de 10 gramas, que equivale a 2 castanhas. A nossa tabela ela está em quantidades por porção de 10 gramas, que equivale a 2 castanhas. Porém, nosso experimento, ele utilizou quanto? Ele utilizou 2,5 gramas dessa quantidade. Então, nós temos que encontrar a quantidade de calorias correspondente a essas 2,5 gramas. E como nós encontramos isso? Nós sabemos que a quantidade de porção de 10 gramas, elas têm 70 quilocalorias. E quantas calorias teria 2,5? É o que nós vamos fazer agora. Como nós fazemos isso? Basta fazer uma regra de 3 bem simples. Se 10 gramas que nós temos aqui, ele tem... Ficou muito feio. Deixa eu ver se eu aumento essa borracha. Pronto. Vamos lá. 10 gramas. Elas têm quanto de quilocalorias? Nós vimos aqui na tabela 70. E 2,5 gramas terá quantas quilocalorias? A gente bota 2,5. Vai ser... É o que a gente quer descobrir. Então eu vou botar X. Fazendo essa equação, vamos multiplicar em X, né? Os meios pelos extremos. Nós encontraremos que X equivale... Vai ser 10x, 10 vezes x dá 10x, igual a 2,5 vezes 70. Deixa eu fazer aqui na calculadora. 2,5 vezes 70. Pronto. Vai dar 175. Botando este 10 aqui para cá dividindo, nós vamos ter que x vai ser igual a 175 dividido por... Deixa eu aumentar aqui. Dividido por 10. Tudo dividido por 10 basta botar uma casa, né, gente? Então x vai ser igual a 17,5. Perfeito? Show! Só que no nosso experimento ele fala mais uma coisa. O que é? Ele fala que somente 50% da energia foi aproveitada. Então, destes 17,5, apenas 50% foram aproveitadas.
Então se é 50%, logo vai ser o que? Vai ser a metade. Então eu vou dividir isso aqui por quanto? Por 2, que equivale a 50%, viu, gente? Então nossa quantidade de energia vai ser igual a 17 dividido para 2 vai dar 87,5. Só que mais um detalhe, nós temos que olhar as unidades de medida. Aqui nós temos que a tabela está dando em quilocalorias, que é o kcal, né? O K ele equivale a 1000, né? Que é o quilo, que é 1000 gramas. Então vai ser 1000. Então vai ser este valor vezes 1000. Então vamos lá de novo. Quanto é que vai ficar isso? Quantidade vai ser igual este número vezes 1000. Basta deslocar a vírgula e nós vamos ter que a quantidade de energia vai ser 8.750. Pronto, isso aqui é a nossa quantidade de energia, viu, gente? Quantidade de calor. Pronto, agora nós vamos jogar este valor aqui dentro da nossa equação. Vamos para cá agora. Então vamos lá. Quantidade, vamos lá substituir. Pronto, aqui é a nossa quantidade de energia. Este número aqui, né, que é o 8.750, ele vai ser igual. A massa, né, vai ser a massa da água. A massa da água está em quanto? Está em 350 gramas. 350 vezes o calor específico, que é 1. Este e vezes nosso ΔT. Nosso ΔT nós vimos que é quanto? Vai ser a temperatura final menos a inicial. Afinal a gente não tem, é o que a gente quer saber. Então vai ficar ΔF menos a temperatura inicial, que nós sabemos que é 20 graus. Então vai ficar 20 aqui, ó. Gente, desculpa pela letra porque eu estou usando o mouse, é muito difícil fazer isso. Então vamos lá. Vamos tentar isolar o temperatura final. Vocês sabem como é que faz isso? De forma bem simples. Tente pensar aí um pouco. Vamos lá. Eu vou pegar isso aqui, ó, esse primeiro termo, eu vou jogar para cá dividindo. Vai ficar 8.750 dividido por 350 vezes 1 é 350, então e 350. Isso, e o que sobrou do outro lado? Ficou TF menos 20, ok? Vamos lá. Quanto é este número dividido por este número? Vou fazer aqui. 350. Pronto, 8.750 dividido por 350. A gente pode também cortar este zelinho aqui, né? Para facilitar os nossos cálculos. Deu 25. 25 vai ser igual a TF menos 20. Agora eu vou isolar o TF jogando este menos para o outro lado. Como ele está negativo, ele vai positivo. Então vai ficar como? Vai ficar 25 mais 20 igual a TF. 25 mais 20 vai dar 25 mais 20 vai dar 40 igual a TF.
Então nossa temperatura final é quanto? 40, gente. Então a alternativa correta é a letra... Ah, peraí, então eu errei aqui, gente. 45. Pronto. 25 mais 20 é 45. Olha aí, eu fiz o cálculo todinho, chegou no final, eu errei. Como é que pode depender a questão por causa disso? Então pronto. Letra C, gente. 45. Então galera, então com isso eu finalizo aqui as nossas questões sobre termologia. E vou começar a fazer as outras sobre a eletrodinâmica e os macetes, como vocês pediram. Então, espero que tenha ficado bem entendido e até a próxima.